gente, tudo bem? Vídeo para falar um pouquinho de substâncias e misturas, tá? Depois a gente vai aprender a fazer cálculo identificando o que é uma solução. Então, primeiro vamos definir os conceitos básicos de substância e mistura, tá? Bom, para eu identificar uma substância e falar que é pura, significa que naquele sistema que eu estiver estudando, eu tenho apenas as mesmas moléculas, tá? São moléculas iguais, então eu vou ter uma substância pura. Existe uma outra classificação para a substância, quer dizer se é uma substância simples ou se ela é uma substância composta. Para ser uma substância simples, ela tem que formar a molécula com apenas os átomos do mesmo elemento químico. Para ser uma substância composta, essa molécula é formada por átomos de elementos químicos diferentes. Independente de qualquer um dos casos, se no meu sistema eu tenho as mesmas moléculas, seja uma molécula de substância simples ou uma molécula de substância composta, eu vou ter uma substância pura, tá? Se tiver as mesmas moléculas, trata-se de substância pura. Se as minhas moléculas forem diferentes no sistema que eu estiver estudando, significa que não é uma substância pura e sim uma mistura. Nas misturas, eu posso classificá-las como mistura homogênea ou mistura heterogênea. Se eu olhar e conseguir identificar uma coisa só, elas se misturaram literalmente, uma é miscível na outra, né? As substâncias que tiverem ali dentro do meu sistema. E aí é uma mistura monofásica, ou seja, ela é homogênea, tem uma fase só, eu enxergo uma coisa só. Se eu enxergo diferente, eu enxergo os pedaços, que são as fases, é uma mistura heterogênea. Tendo duas fases, eu posso chamar de bifásica, três fases, trifásica, e assim a gente vai indo. É comum que a partir da quarta a gente já chame de polifásica, tá? Uma outra característica que vai acontecer é que se a minha mistura for monofásica, ela também pode ser chamada de solução, tá? E o que é uma solução? É quando eu tenho um solvente e um soluto dissolvido dentro do solvente, tá? Aí virou uma solução. Solvente sempre vai estar em maior quantidade e é a substância capaz de dissolver o soluto que está em menor quantidade, que é a outra substância. Então, assim, eu caracterizo uma solução. A quantidade de soluto que eu posso pôr numa solução é variável, depende da substância que a gente está trabalhando, vai depender também da temperatura, né? E aí nos próximos vídeos a gente vai aprender a identificar quanto eu consigo colocar através de um gráfico, né? Eu vejo o gráfico e consigo descobrir, ó, dá para colocar mais soluto ou não. Vai formar corpo de fundo. Quem que é o corpo de fundo? É aquela parte do soluto que não vai ser dissolvida, já atingiu o meu limite, então ele vai lá pro fundinho do becker, ou de qualquer vidraria que eu esteja trabalhando, vai ficar no fundinho porque é corpo de fundo, ele não dissolve mais. Dependendo, se eu aumentar a temperatura, eu consigo redissolver aquela substância. E a gente normalmente faz essas análises através de dados de gráficos, tá? E aí nos gráficos a gente vai fazer essas identificações. Bom, gente, esse é o vídeo de introdução ao estudo de soluções. Nos próximos a gente continua, então, esse nosso caminho, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.